Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo. Aleluia! Evangelho de Lucas. Eu estava estudando esta palavra e esse versículo me chamou muita a atenção. Glória a Jesus. Capítulo qual? Lucas, só um minutinho, eu vou passar para vocês. Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 24. E o versículo é o versículo 27. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Tu és digno de toda honra. Capítulo 24, versículo 27. Aleluias. Glória a Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Aqui é um versículo assim poderoso, mas se você ler, você não vai entender. Mas quando a gente medita nesta palavra, pega todo aqui o contexto que começa desde o versículo 13, os dois discípulos de Emaús, eles estavam presentes quando as mulheres vieram do sepulcro naquela manhã e disseram que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava lá, que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos não acreditaram. Pedro e João foram até o sepulcro, contemplou o sepulcro aberto, contemplou o sepulcro vazio, voltaram e deram notícia para todos ali que o sepulcro estava vazio. E mesmo assim, alguns deles duvidaram. Por obra e graça do Senhor, dois daqueles discípulos saem daquela casa e vai em direção a Emaús. E diz a palavra do Senhor que indo de caminho, Jesus aparece diante deles e começa a conversar com eles. Só que eles não tinha sido descoberto a visão deles. Eles não reconheceram que era Jesus. E começou a prosear. E o Senhor Jesus perguntou para eles o que tanto eles falavam, que eles estavam conversando. E ele falou: será que você é um forasteiro de fora? Não está sabendo o que aconteceu? A morte de Jesus, o Messias e tal coisa. E ali o Senhor Jesus falou assim para ele, no versículo 25. E ele lhes disse, Jesus, disse para eles: os nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porque os discípulos falaram, mesmo que as mulheres falaram, mesmo assim alguns não acreditaram a respeito de tudo, estava contando tudo ali. Aí diz a palavra do Senhor, aqui no capítulo 27, cabe aqui toda a história antes, tudo o que falou. Isso aqui, olha, tem um E e tem uma vírgula. Essa vírgula é para você dar uma parada e dar uma pesquisada, para nós dar uma parada e dar uma pesquisada, porque o contexto do versículo é, será que eu posso dizer isso?
porque eu não sou boa de português. E começando, ele foi lá no livro de Moisés, foi lá no livro de Êxodo, aonde começa a história de Moisés, e por ali o próprio Senhor Jesus começou a pregar a respeito de tudo que falava dele, tudo que Moisés falou dele, e o que? Tudo que foi pregado dele. Por que Moisés? Aí eu pensei assim, mas por que Moisés, Senhor? Porque Moisés é escolhido por Deus para escrever o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então ele começou por Moisés. Então tudo que Moisés escreveu acerca dele, e isso ele começou, para vocês terem uma certeza, quando Adão e Eva caiu no pecado, e Deus lá naquele momento falou assim, olha, foi jogando a culpa no outro, Deus, Adão, onde é que tu estás? Eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. Mas ué, por causa de que você sabe que você está nu? Comeste do fruto que eu falei para não comer? Foi a mulher que tu me deste. Aí foi na mulher, a mulher foi a serpente. Então o Senhor nosso Deus começou ali, por ali, falar assim, olha, o que vai, a serpente, ela ferirá o calcanhar, será inimigo do homem, ferirá o calcanhar, mas o que vai nascer da mulher ferirá a cabeça da serpente. Então ali já começou a falar que ia nascer alguém que tinha poder de esmagar a serpente. Então Jesus, ele começa, não sei que distância tinha de Emaús, que Jesus começa por ali pregando o evangelho, mas nesse versículo não tem. É que como eu disse para vocês, essa vírgula aqui é para nós navegar. O que é que Moisés falou a respeito de Jesus? Nós temos que ir lá e pesquisar. Está nos dando uma oportunidade de conhecermos verdadeiramente o Cristo a qual nós adoramos, o Cristo a qual nos trouxe aqui nesta noite. O Cristo que disse que nós não estamos sozinhos, como diz na canção que a irmã louvou, nós não estamos só, posso até descansar nos teus braços, e nós não estamos só, Ele está conosco. No princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Não era o que a próxima canção diz? No início era a palavra, né? É isso que a canção acabou de dizer, falando do versículo do Evangelho de João. Então, Ele está conosco, e Ele começou a pregar. Aí Ele vai falar assim, e por todos os profetas. Então Jesus começou através de Moisés, o próprio Senhor Jesus, a pregar para os discípulos, os 2 discípulos de Emaús, acerca dele mesmo, de Moisés até os profetas, de tudo que os profetas falaram a respeito do Messias, incluindo que verdadeiramente ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que a gente vai ver que é um versículo bastante conhecido, que um dos profetas maiores pregou, que foi Isaías. E ele foi pregando, e mesmo assim as escamas que estavam nos olhos daquele homem não caíram, porque eles mesmo próprio, quando Jesus pega o pão, que aí quando termina e chega na cidade, Jesus faz que vai adiante, prosseguindo, e eles param e falam assim, vem, fica conosco, porque já é tarde. Então Jesus entra com ele, porque Jesus, ele é educado, ele não entra onde não é convidado. Ele fez, a própria Bíblia vai dizer, e chegaram, aí depois que, nesse versículo aqui, conversando, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus Cristo, fez como que ia para mais longe. Só que aí o que aconteceu? E eles, os 2 discípulos, os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando e partiu, lhe deu, abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele
desapareceu-lhes. Então, e eles vão dizer assim, o que é mais interessante, que eles vão reconhecer. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E o que é mais interessante ainda, quantas vezes as Escrituras estão sendo abertas para nós e nós não estamos dando ouvido. Deus está com vontade de entrar dentro de nós, de fazer morada, de mudar a nossa história, está abrindo as Escrituras constantemente para nós e nós nada estamos percebendo. Aleluia. Então eu acho que esse versículo vale a pena refletir, valeu a pena trazer ele aqui. Eu tenho outra mensagem aqui logo em seguida, mas valeu a pena para nós meditar e ficar meditando nesta palavra, porque o Senhor Jesus, Ele está abrindo as Escrituras para nós, e nossos olhos ainda estão com escambo, e eu peço a mim mesmo e a vocês nesta noite, e lembrando do testemunho, eu até falei com Deus, eu não quero estar num estado de enfermidade para viver experiência com Deus, igreja. Eu não quero, e eu não aceito estar no lamaçal, lá no fundo do poço de uma enfermidade, Deus me levar no pó para eu poder ter experiência. Por que nós não podemos ter as nossas experiências agora com Deus? Por que não vamos ter as nossas experiências? Vamos viver o nosso milagre agora com o Senhor. Não vamos esperar. O testemunho da pastora, ela disse que nesse intervalo de tratamento, ela buscava a Deus, e Deus em silêncio, Deus não falava, e um dia ela levanta às 3 da manhã para orar, sentou no sofá da sala e conversando, ela falou que sentiu a presença de Deus ali, e Deus falou com ela, e o que Deus falava com ela foi o seguinte: então tá bom, eu vou, depois de muito silêncio de Deus, eu quero 3 coisas suas. Eu quero que você pare de perguntar por quê. Aí eu falei assim, gente, nós vivemos, a irmã Quitéria, a irmã Maria que não está presente, eu não sei se a irmã Eunice estava presente, nós estamos nessa campanha em favor da vida do irmão da irmã Becholina, e uma oportunidade a irmã Becholina falou assim: pastora, isso aqui está sendo tão gostoso, esse nosso encontro, a gente está aprendendo tanto aqui com Deus, a gente está mergulhando, que eu quero pedir a Deus para tirar isso de mim, o porquê. Eu não tenho que perguntar o porquê, nós temos que só glorificar o Senhor. Então o que eu trago para essa reunião é para nós pararmos de perguntar o porquê e viver as obras do Senhor, viver os planos de Deus. E eu ouvindo e meditando assim, gente, isso aconteceu conosco. Deus literalmente falou conosco através da boca da irmã, que nós ficamos perguntando por quê, por que disso, por que daquilo, por que está acontecendo com fulano, por que está acontecendo com o mercano, por que está acontecendo isso comigo? Não, se nós somos cristãos, é glorificar o nome do Senhor. E Deus pediu a 3 coisas. Eu não quero lamentação, não quero você ficar perguntando por quê, e outra coisa que eu não me lembro mais. Tem tudo a ver com isso mesmo. Você vai viver, ficar firme, nada de choradeira, nada de negócio, não vai cantar vitória. E uma outra vez, ela disse também que lá na madrugada, lá ela orando, tudo na madrugada, né? Oh meu Deus, quer alguma coisa na madrugada, né? Aleluia. Já que o testemunho, todo mundo fala, na madrugada. Na madrugada Deus falou comigo. Gente, é sacrifício. E aí ela foi e levantou na madrugada lá e ela foi ouvir uma voz. Deus falou com ela. Aí começou o tratamento e Deus falou com ela, que eu achei muito interessante, porque eu trago para a igreja, porque testemunho tem que ser dado e tem que ser frisado e ver o poder de Deus e cantar a vitória do Senhor, o milagre de Deus. E aí ela falou que levantou e foi lá, né? Falar, conversar com Deus. Aí Deus falou com ela assim:
Você lembra, fulana de tal, a parábola da figueira? Lembro. O que aconteceu lá? Jesus passou, não tinha fruto, e Jesus só disse assim: a partir de hoje, ninguém coma mais fruto de ti. Não foi? Foi. Aleluia. E aí, o que aconteceu no outro dia seguinte? A figueira estava seca. Então, a partir de hoje, você vai colocar a mão sobre o tumor, que uma média de falar que ela ia morrer, que o tamanho que estava. Você vai colocar a mão, a partir de hoje você está seco em nome de Jesus. A partir de hoje você está seco em nome de Jesus. A figueira fez o quê? Secou. Você não vai fazer oração cumprida, essa é a oração. Você vai falar qual é o problema, qual é a enfermidade, aonde ela está. A partir de hoje, você está seco. E começou a oração. Aleluia. E para quem não ouviu, o irmão Sebastião printou lá porque ele assistiu o testemunho. Eu não sei se outras pessoas tirou tempo para ver. E aí, o que acontece? Uma da parte que ela fala lá, que quando foi a última quimioterapia, um dos enfermeiros, o médico, falou assim: você sabia que a quimioterapia tem o poder de matar e ressecar o tumor? Ela sabia, porque o meu Deus falou comigo. Falou comigo que ele ia secar. E não precisou dela tomar a quimioterapia vermelha. Respondeu bem o tratamento. Aleluia. E tem muita coisa naquele testemunho lá que eu me lembro. E assim, detalhe, ela não contou para ninguém, falou com Deus: Deus, eu não vou contar para ninguém. Meus filhos agarrados comigo, meu filho está com uma enfermidade, eles vai me matar. Eles vão me matar se eu contar para eles. Estava fazendo tudo sozinha. Nem para o marido ela contou. Mas no último caso ela teve que contar. Contou para o marido: eu peço segredo. E aí no finalzinho do testemunho, o marido pega o telefone, o microfone, que ela termina lá. Depois se vocês, eu acho que já não está mais lá no grupo, está no YouTube. O marido pegou o microfone e falou assim: gente, o ano passado, porque nós estamos na reunião agora, desse mês, foi o mês passado que ela deu testemunho na Santa Ceia de Fevereiro. Tinha feito cirurgia na sexta e no domingo estava lá na igreja, toda enfaixada, dando testemunho. Não sabia que a cirurgia ia sair rápido. E deu testemunho. E o Luiz Antônio, o pastor Luiz Antônio, falou assim: gente, a gente critica as pessoas e às vezes a pessoa passa por uns vales que sabe Deus. E aí ele falou assim: olha, em abril, o meu irmão do ano passado, do ano retrasado, descobriu que estava com câncer, estava em tratamento. Logo em seguida, a minha irmã mais velha descobriu que estava com câncer e tratamento paliativo. Todo mundo sabe o que é tratamento paliativo, que não tem mais solução nenhuma. É só um tratamento para minimizar a dor. A irmã dele. E aí, minha esposa me conta que está com câncer no peito também. Agora imagina um homem que já está passando por esse problema. E tudo. E o irmão enfrentando, o pastor Augusto fazendo o seu tratamento, a Kátia o seu tratamento, a irmã no paliativo e tocando a igreja, tocando o bar, pregando a palavra, fazendo culto, divulgando o trabalho, trabalhando para o Senhor. É o que nós temos que fazer, não desistir. Então assim, é um exemplo, é um testemunho muito forte. E quando na reunião, dia 5, teve reunião, ela estava dando testemunho lá para os pastores, para nós todos que estavam lá. Eu não pude pegar o testemunho porque a gente chegou um pouco atrasada na reunião. Mas, aleluia, quando foi na segunda-feira, aí Deus recolheu a irmã do Luiz Antônio. Então assim, cada um vive buscando o Senhor. A gente sabe que nesse mundo nós teremos aflições. O Luiz Antônio pregou uma palavra lá: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Não desiste por qualquer coisa. Aleluia. E não espere. E hoje eu dobrei meu joelho aqui, lembrando desse testemunho, falei assim: gente, eu não quero
enfrentar um vale para me ter experiência com Deus, não. Porque eu não sei se eu aguentaria um vale desse. E a minha mãe, por si própria, eu estava ouvindo o testemunho, mas essa mulher foi muito forte. Você viu, você sabe como é que eu passei. Eu disse, mãe, você também foi muito forte, seu cabelo não caiu. Você pediu a Deus quando não caiu o cabelo? O cabelo dela não caiu, só ficou forte. Mas tinha uma vez que a gente ficava assim para baixo, né? A gente ficava triste. Será que ninguém percebeu? Eu falei assim, mãe, você estava firme demais, estava boa demais. Mas eu enfrentei muita coisa, Oslene. Não, essa quimioterapia é uma bênção. Só o sangue de Jesus nesse trem. Meu Deus do céu. É um jogo que dá na gente, umas coisas assim, mãe, mas deve ter uma disfarçada, né? Porque a senhora ficou muito bem. Graças a Deus, queria até trabalhar. E o tratamento foi longo, graças a Deus. Então cada um vive o seu vale. Cada um vive as suas experiências. Aleluia. E Deus nos fortalece. E Deus nos dá vitória. E ela entrou voltando só um minutinho aqui. Ela falou sobre que ano passado ela candidatou, já sabendo do câncer, candidatou às eleições. Aí Deus, numa madrugada, Deus falou assim, você quer ganhar essa eleição? Dizendo ela, contando ela. Eu creio que ela falou, você quer ganhar essa eleição? Ela falou assim, e ela já tinha feito um voto com Deus, que não queria que ninguém contasse, que ela não queria contar derrota no altar do Senhor, que o altar do Senhor é lugar de contar milagre. Aleluia. Eu falei assim, eita glória, isso é lugar do altar de contar bênção, de contar milagre. Eu sou pastor, então tem que contar milagre. Assim, aí Deus falou com ela assim, então chega na igreja hoje e conta para todo mundo que você está com câncer. Ela falou assim, não, Senhor, eu não quero ganhar a eleição para explicar que as pessoas querem ter dó de mim, ter dó da minha pessoa, não quero não quero ganhar a eleição. E ela ficou surpreendida, ela não ganhou. Aí Deus falou assim, isso, então tá bom, então daqui 4 anos, quer dizer, ela entendeu assim, daqui 4 anos, então Deus estava me curando, porque eu vou viver mais 4 anos. Aleluia! E a experiência que ela viveu vai abrir mais coisas, e a igreja dela está crescendo, é uma das igrejas maiores da região. Glória a Deus. Faz muito trabalho solidário. Tem uma equipe trabalhando, as pessoas trabalham e arrecada e faz isso e faz aquilo outro, não para. O pessoal trabalha mesmo. E hoje tem lá 500 membros cultuando, pregando, trabalhando, uma coisa e outra, divulgando. Então assim, é muito bacana ouvir os testemunhos, mas é mais bacana ainda, é você dar o seu testemunho. E para que eu dê o meu testemunho, é necessário eu confiar naquele que faz milagre. Então os discípulos de Emaús, irmãos, eles falaram assim, por que o meu coração não ardia quando ele abria as escrituras? Quando as escrituras é aberta para nós, o nosso coração tem que arder. O meu coração tem que arder, o teu coração tem que arder. Quando alguém abre as escrituras aqui, nós temos que sentir a glória de Deus aqui, a manifestação do poder de Deus. Nós não podemos sair daqui enganado, não vai ter jeito, não vai ter solução. Irmãos, que não vai ter solução, irmãos. Terá sim solução no nome de Jesus. Tem sim. Imagine vocês, um homem chamado Eliseu. Ele estava, igreja, ele estava morto numa cova, e lá ia um pessoal, diz a palavra do Senhor, carregando, eu lendo 1ª, 2ª Reis, carregando um defunto, e de repente viu um exército, eles com medo, pegaram o defunto, jogou na cova, não sabia de quem que era, jogou na cova e deu linha na pipa, correu. Aí sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, o morto, quando encostou nos ossos de Eliseu, reviveu. Você sabe o que é isso? É para nós sair daqui e ter certeza que o nosso Deus, Ele é Deus que cumpre as promessas na nossa vida. A nossa negatividade, o nosso pessimismo está nos afastando de viver algo extraordinário no nosso Deus, de viver as nossas experiências com Deus.
Saia do culto dizendo assim: não, eu tenho fé, o meu Deus vai cumprir as promessas. Ele abriu as escrituras para mim hoje, Ele falou comigo hoje. Porque as escrituras estão sendo abertas para nós todos os dias, Aleluia. em todos os momentos. Quando você abre as escrituras, a escritura é aberta para você. A palavra de Deus, ela entra, ela tem que fazer morada em mim. Em nome de Jesus. Não tenha medo das suas lutas. Não tenha medo das suas provas. Não tenha medo do amanhã. Porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Aleluia. Ele está no controle de tudo. Você tem que sentir que Ele está com você naquele momento bom, mas também naquele momento de dificuldade. Ele está com você. Ele não sai de perto de você. Só se você pedir, se você quiser que... Ele não vai sair, mas se você colocar o pessimismo, o medo, não vai dar certo, essas palavras, joga elas no mar do esquecimento. O crente tem que dizer assim: já deu tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Jesus falou que eu vou ter aflição e Ele está comigo. Eu não preciso temer, eu vou confiar, eu vou deleitar. Que no nome de Jesus, você que veio aqui nesta noite, um pouco dessa ministração, que você saiba que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordioso, aquele que cumpre as promessas que faz a qualquer um de nós, e mesmo que você esteja morto, viverá. Aleluia. Viverá, irmãos. Glória a Acredita Deus. nele. Descansa nele verdadeiramente. Mesmo que seja difícil, entrega completamente. Não tira da mão do Senhor. Aleluia. O irmão Sebastião está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Cumprimento os irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? No Evangelho de Lucas também, o Senhor quer falar mais conosco, né? Lucas 13, o versículo